E o Ângelo pode deixar o Santos para jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, clube que disputa a Premier League. Inicialmente seria um empréstimo e, dependendo do que acontecer, uma compra em definitivo. Vamos falar nesse vídeo os valores e quais seriam essas condições para que o Ângelo de fato fosse comprado em definitivo pelo clube inglês. Mas antes disso, vamos pensar aqui em como a atual situação do Santos pode fazer com que a diretoria do Santos tome certas atitudes. E por que eu estou falando isso? Porque o Santos não vive um bom momento no Campeonato Paulista, o elenco como um todo não está bem, e fazendo parte desse elenco, obviamente, o Ângelo também não está bem, e isso, de uma certa forma, pode impactar nas decisões. E por que eu falo isso? Vou dar alguns exemplos. Em julho do ano passado, o Newcastle fez uma proposta pelo Ângelo de 20 milhões de euros, o que naquele momento dava cerca de 110 milhões de reais. O Santos falou, não, só começo a conversar sobre vender o Ângelo a partir de 20 milhões de euros. Ok, Newcastle não fez uma contraproposta. Em janeiro agora, antes do Santos começar o Campeonato Paulista, o Milan fez uma sondagem pelo Ângelo e o Milan meio que queria saber, olha, se eu oferecer 15 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, vocês me vendem o Ângelo? E aí o Santos falou, não, a gente só vai começar a falar de vender o Ângelo a partir de 25 milhões de euros. E aí, de repente, por conta do desempenho do Santos atual no Campeonato Paulista, né, das más atuações do Santos e até mesmo do próprio Ângelo, o valor acabou caindo. Com 18 milhões de euros, que foi o valor que o Diário do Peixe inicialmente noticiou, o Santos aceita vender o atleta, né? Então vamos falar sobre isso. Matéria da UOL que confirma, né, esse interesse do Nottingham Forest e traz alguns detalhes. O Santos negocia um empréstimo com obrigação de compra do atacante Ângelo ao Nottingham Forest. O clube inglês conta com Danilo e Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras. O Scarpa, só para a gente contextualizar aqui, ele assinou um pré-contrato, então não custou nada para o clube inglês. Já o Danilo, ele foi contratado por 20 milhões de euros, tá? Danilo, que é meio-campista, tem 21 anos de idade. Continuando a matéria. Para cumprir o fair play financeiro, o Forest quer um empréstimo de Ângelo com a obrigação de compra caso o clube continue na primeira divisão do campeonato inglês. A equipe ocupa o 13º lugar atualmente. E aí, tem algumas coisas que eu acho que dá pra gente contestar. Primeiro, né, essa jogada de empréstimo é muito mais uma forma de burlar a questão do fair play, né, então por isso que eles ofereceram esse empréstimo inicialmente e depois, se permanecer na primeira divisão, né, a compra do Ângelo. Só que é complicado, porque pode ser que o Nottingham Forest permaneça na primeira divisão, ok? E aí eles compram o Ângelo por cerca de 100 milhões de reais. Mas pode ser que eles sejam rebaixados. Não tem nada que garanta, né? Futebol é imprevisível. E aí o Santos vai passar praticamente o primeiro semestre inteiro sem saber se pode contar com esse dinheiro ou não, sem saber se pode comprar um jogador agora e contar com o dinheiro de uma venda do Ângelo para pagar, né? O Santos não sabe. É meio que uma incógnita em relação a isso. Continuando a matéria. O Santos pediu 1 milhão de euros, o que dá 5,5 milhões de reais, agora, para receber agora, pelo empréstimo e 18 milhões de euros pela venda. Aí você vai me falar, Nájila, mas aí você coloca 100 milhões mais 5 milhões e meio, dá quase o valor que o Newcastle, por exemplo, ofereceu. Mas o Newcastle ia oferecer 20 milhões de euros ali, ó, pá! O Santos não sabe, né? Tem toda essa questão, a gente não sabe se o Forest vai ficar na primeira ou vai cair para a segunda divisão, a gente não sabe, é uma incógnita. Pode ser que o Santos planeje vender o Ângelo e aí ele volta para o segundo semestre, né? Então é complicado. Continuando, se a proposta for aceita e o Nottingham Forest continuar na Premier League, 100 milhões seriam pagos a partir de julho.
Se o Nottingham for rebaixado, Ângelo voltaria no segundo semestre. E essa questão, né, até depois a matéria fala que o Santos gostaria de receber o valor à vista entre julho e agosto, o que para mim seria o correto, né? Se vai vender o Ângelo, se vai vender o Marcos Leonardo, tem que vender pelo valor à vista. Porque para mim são jogadores que, se forem vendidos, tem que resolver boa parte dos nossos problemas. Pegar esse dinheiro, investir em contratação, né, ou alguma dívida urgente, enfim. Né, mas de preferência reforços, pelo amor de Deus. Mas é complicado, né, a gente ficar nessa dependência de se vai ou se não vai ganhar esses 100 milhões. Para mim tem que ser à vista. E também uma outra coisa, caso o Ângelo volte, né, de um empréstimo, porque eles caíram para a segunda divisão, o Ângelo também, ao meu ver, caso ele jogue um jogo ou outra, ele volta um pouco mais valorizado, porque jogou na Europa. A gente sabe que tem isso. Né? De jogador, só porque atuou na Europa, ele valoriza um pouco mais. Então, daí se voltar para o Santos, pode ser que venha mais maduro em termos táticos, né? A gente sabe que na Europa, e principalmente no futebol inglês, tem essa questão tática muito forte, e também só por ele ter passado na Premier League, já, né, fica ali carimbado no currículo dele, pode ser que isso futuramente possa ser importante numa outra venda do Ângelo. Outra coisa que a matéria fala, essas condições foram negociadas verbalmente e o Santos espera a formalização da proposta para vender o atacante de 18 anos. Ou seja, para mim está muito bem encaminhado. Não sei se vocês entenderam assim, mas para mim eu entendi assim. E aí continua, algumas cláusulas ainda seriam acertadas, como a forma de pagamento e a manutenção de parte dos direitos econômicos ou percentual de venda futura. O Santos quer 100 milhões à vista entre julho e agosto. Né? Como eu falei, tem que ser o pagamento à vista mesmo e tem que ficar com percentual numa venda futura. Né? A famosa poupança que a gente fala, além do mecanismo da FIFA, né, que por direito o Santos já teria com o Ângelo mesmo. Mas eu acho interessante, né, porque, como eu disse, só do cara jogar na Europa, ele já vale 3 vezes o que ele valia aqui no Brasil. Então, se o Ângelo ficar lá no Nottingham Forest e for depois vendido, o Santos, né, ganha uma graninha ali que é sempre muito bem-vinda, né? Só que o que me preocupa mesmo é isso. Apesar do Ângelo não estar bem, e vocês que me acompanham o canal sabem que eu gosto bastante do Ângelo, nunca escondi isso, gosto do Ângelo, gosto do Marcos Leonardo, e me entristece ver que 2 jogadores de muito potencial estão num time horroroso, com uma gestão que não consegue reforçar esse elenco para potencializar os seus meninos. O Kaique poderia ter sido vendido por mais, foi no desespero que venderam o Kaique, ainda, né, teve o azar de pegar aquela questão do fisco e não aproveitou quase nada da venda do Kaique para o Almeria. Então eu gostaria de ter um time mais organizado para aproveitar mais do Ângelo e do Marcos Leonardo e que, se eles fossem vendidos, serem vendidos por um valor mais alto. Mas, infelizmente, parece que a situação está indo de outra forma. É uma torcida que já está perdendo a paciência com o Santos e acaba respingando nos meninos. É um Santos que precisa de dinheiro para se reforçar, mas ao mesmo tempo que precisa de dinheiro para se reforçar, não é garantia que vai ter esses 100 milhões. Né? Então é complicado essa situação e vai precisar se reforçar. Se sair o Ângelo, vai precisar de uma reposição para o Ângelo. Independente se sai o Ângelo ou não, precisa contratar reforço de peso. E como o Santos vai contratar um reforço de peso? Vai vir um dinheiro da onde? Né? Se teoricamente o Santos está contando com esses 100 milhões para o segundo semestre. Enfim, questões importantes que o Santos vai ter que colocar ali na balança, mas, né, como eu disse, parece que o Santos já tomou a sua decisão, né, de caso essa proposta seja formalizada, de vender o Ângelo. Sempre bom informar o seguinte, lembrar o seguinte, o Barcelona tem a preferência de compra, 35 milhões. Só que é uma proposta de compra de 18 milhões, então caso o Barcelona iguale essa proposta, né, aí a preferência é do Barcelona. A multa rescisória do Ângelo é de 60 milhões de euros, tem contrato com o Santos até o final de 2024, com a possibilidade de extensão por mais 2 anos, tá certo? Que
Quero muito saber a opinião de vocês. Venderia o Ângelo? Não venderia? Venderia só se recebesse agora? Enfim, quero saber o que você pensa a respeito disso e, obviamente, qualquer novidade sobre o assunto e também outras notícias do Santos, a gente traz aqui para vocês no canal. Por isso é importante você estar inscrito. Tenho certeza que tem muita gente aí que não está inscrito, então confere aqui. Se você não está inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu like e a sua opinião aqui também nos comentários. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.